A União Europeia concordou com um novo pacote de sanções contra a Rússia por sua guerra na Ucrânia. Este é um dos pacotes de sanções mais rigorosos que a União Europeia já aprovou. As receitas do petróleo russo estão despencando e estão despencando rápido. Putin está extremamente preocupado porque não é apenas a Ucrânia. Até a Europa está entrando na diversão. Como se isso já não fosse ruim o suficiente! O mais recente ataque ucraniano foi a apenas 1 quilômetro de distância da casa de Putin. Veja, esse ataque não foi apenas para destruir uma refinaria russa. Foi para enviar uma mensagem a Putin. Ele não está seguro em lugar nenhum na Rússia. A pior parte de tudo isso é que os residentes da cidade de Sochi estão começando a questionar por que estão sendo atacados por causa de uma decisão que um ditador russo tomou. Ouça você mesmo. Tenho certeza de que Putin não está feliz com este clipe. Veja, esse ataque ocorreu em um antigo depósito perto do aeroporto de Sochi, que fica próximo a uma das residências conhecidas de Vladimir Putin. Veja, Sochi é uma cidade muito bonita na Rússia, e é por isso que muitos russos vão lá para as férias. É um ponto turístico que foi usado como propaganda no ano passado, durante a cúpula dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, realizada no local. Putin também tem uma casa na área, e por isso, muitas defesas aéreas foram redirecionadas das frentes de batalha e outros pontos na Rússia para proteger suas propriedades. Infelizmente, as defesas aéreas não estão funcionando exatamente como deveriam. Neste clipe, você pode ver as defesas aéreas russas, o S-300 e até um S-400 se ativando para derrubar os drones. Infelizmente, não conseguiram derrubar todos os drones. Alguns atingiram o depósito de petróleo. Situações como essas, quando as defesas aéreas russas estão falhando, são algo que está deixando Putin muito paranoico. Aqui assista ao clipe você mesmo, mas antes disso, bem rápido, por favor, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. Seu apoio ajuda com o algoritmo do YouTube e leva a verdade a mais pessoas. Vamos assistir ao clipe agora. Este carro está se movendo? Ele atingiu o depósito de óleo. Merda. Entendeu? Sim. É só isso. Na área da Rosneft. Aqui está... Posto da Rosneft na estrada circular onde fica a ferradura. Conseguiram. Temos um lugar perto da costa. Os policiais mandaram irmos para casa. Eu digo a eles. Temos da costa, Regina. Olha, está queimando. Estou te dizendo, não é longe. Tavrocheskaya. Aqui, agora mesmo. De acordo com relatórios e declarações oficiais russos, eles afirmam ter derrubado todos os drones. Eles afirmam que as defesas aéreas tiveram 100% de sucesso e nenhum drone causou qualquer dano. Mas, infelizmente, clipes de vídeo dos próprios cidadãos russos contam uma história diferente. Por isso, os russos começam a questionar seu próprio governo. Aqui neste clipe, podemos ver um incêndio muito grande, que não se alinha com a declaração oficial russa de que eles derrubaram todos os drones.
A Rússia está mentindo sobre esses ataques porque eles estão tendo um impacto significativo. Se apenas olharmos para os números, se olharmos para as estatísticas, os dados que a Rússia está publicando sobre suas exportações, podemos ver que as exportações de petróleo bruto e produtos de petróleo caíram para os menores níveis sazonais em 5 anos. Segundo a Rússia, isso ocorre por várias razões, nenhuma delas relacionada a ataques ucranianos. A Rússia alega que isso é porque eles estão focando mais no fornecimento doméstico. Portanto, grande parte dos produtos que eles produzem é consumida pelo mercado interno, não havendo necessidade de exportação. Na realidade, a Rússia preferiria exportar para obter dólares, mas não podem. Eles ainda precisam priorizar as necessidades domésticas. E isso significa que está prejudicando-os em seus esforços de guerra. Porque se olharmos para a história, se olharmos para os últimos 2 anos, o que a frota sombra russa estava trazendo é exatamente o que Putin estava gastando na linha de frente. Exatamente o que Putin estava gastando em seu exército. É justamente por isso que os ataques ucranianos às refinarias de petróleo, a antiga inadimplência e a logística russas, como o centro ferroviário, são cruciais para os sucessos da Ucrânia na linha de frente. É por isso que esses ataques provavelmente continuarão e aumentarão à medida que a Rússia continua adiando as negociações de paz e as conversas sobre o cessar-fogo. Não apenas a Ucrânia, mas também a União Europeia está buscando as receitas de petróleo russas com seu mais recente pacote de medidas. Quero falar mais detalhadamente sobre isso, pois desta vez temos outro limite de preço, porém um pouco mais eficaz que o anterior. Se vocês assistiram nossos vídeos sobre o último limite de preço, devem lembrar que ele foi fixado em $60 por barril. Isso foi dito quando o petróleo estava sendo negociado em torno de $75, $80 por barril. Foi uma ideia bastante boa, porque muitos países, incluindo os Estados Unidos da América, não queriam que o petróleo russo saísse do mercado, especialmente durante uma temporada eleitoral. Novamente, os consumidores dos Estados Unidos da América não gostam de preços altos do petróleo, mesmo que isso signifique poder parar uma guerra. Você pode não gostar, mas essa é a realidade do mundo. O limite de preço do petróleo foi fixado em $60 para que a Rússia ainda possa vender o petróleo, mas sem uma grande margem de lucro para financiar a guerra por mais tempo. Esse era o objetivo do limite de preço. Foi relativamente bem sucedido. Mas tinha 2 grandes falhas. Primeiramente, o que acontece se o preço real do petróleo, o preço de mercado, ficar abaixo de $60? Não havia nada no pacote de sanções que lidasse com a situação. E adivinhe, foi exatamente o que aconteceu. Agora, os preços do petróleo realmente flutuam bastante. Então, mesmo que apenas movamos o limite de preço para cima ou para baixo, podemos nos deparar com algo semelhante no futuro. Se colocarmos muito alto, não vai desempenhar nenhum papel nas receitas da Rússia. E se você colocar muito baixo, pode realmente tirar o incentivo da Rússia para perfurar e criar um problema maior no mercado mundial de petróleo. Isso elevaria os preços, prejudicando consumidores globalmente. Além disso, isso beneficiaria a Rússia, pois se pararem de perfurar, os preços subirão e eles voltarão a perfurar, já que será lucrativo. O novo pacote foi projetado especificamente para evitar ou cuidar de situações como essas. Conforme o novo pacote de sanções da União Europeia, o limite de preço não é estabelecido em um valor específico. Em vez disso, é definido 15% abaixo da taxa de mercado. O novo limite de preço seria 15% abaixo da taxa média de mercado dos últimos 10 dias. Assim, conforme os preços do petróleo variam, o limite de preço acompanha. Veja mais detalhes a seguir. A crítica à versão anterior do limite era que a Rússia ainda conseguia colocar barris no mercado e financiar sua máquina de guerra vendendo esse petróleo. Você acha que esse limite de preço flutuante, esse novo mecanismo, terá finalmente um impacto real na capacidade da Rússia de financiar sua guerra? E isso é mais um mecanismo mais crível ou é apenas mais difícil de ser aplicado? É mais crível que, em vez de ter um limite fixo de $60 em um ambiente de baixo preço do petróleo, quando os preços da marca não estavam negociando muito longe de $60,65, o impacto nas receitas geradas pela Rússia com a venda de petróleo e gás era limitado.
Mas até agora, se você colocar algo como 15%, o que nos coloca em uma escala móvel, flexível com os preços, isso torna mais eficaz. Assim, para Fraser F. Bikia, as sanções não visam impedir que os barris de petróleo russos cheguem ao mercado. Esse cenário não agradaria o Ocidente, pois pressionaria os preços para cima. É principalmente para reduzir a receita gerada para o governo russo, que até hoje gera cerca de 30% de suas receitas com a venda de petróleo e gás. Eles já sentem o aperto, com uma queda significativa de cerca de 14% nas receitas nos primeiros 5 meses deste ano em relação ao mesmo período do ano anterior. O limite de preço é uma ótima notícia, mas não será tão eficaz sem a participação dos Estados Unidos. Na perspectiva dos Estados Unidos da América, o cenário está muito favorável para a Ucrânia, sobretudo nas últimas semanas, pois o presidente Trump percebe que somente Putin não deseja a paz. Recentemente, tivemos conversas de paz entre Ucrânia e Rússia, na Turquia, que ocorreram exatamente como todas as conversas anteriores. O lado russo aparece, eles são como, ei, não vamos ceder em nada, e as conversas terminam. A Ucrânia, de um lado, tem sido muito aberta às negociações. Eles concordaram com um cessar-fogo incondicional, ou seja, vamos parar de atacar a Rússia se eles pararem de nos atacar. Então podemos negociar a paz após o cessar-fogo entrar em vigor. Porém, a Rússia não concorda com nada disso. A Rússia sempre impõe condições antes de aceitar um cessar-fogo, e essas condições são sempre simples. Retirar todas as sanções que estão sobre a economia russa e fazer a Ucrânia se render. Essas não são exigências para a paz. Essas são exigências para a rendição. Por isso, os Estados Unidos da América estão intensificando a pressão. Descobrimos com o presidente Trump que poderemos ter mais sanções secundárias sobre a China e a Índia, países que estão financiando a guerra russa ao comprar petróleo russo. Podemos ter sanções secundárias sobre eles antes do prazo de 50 dias, de acordo com sua declaração. Estamos considerando a possibilidade de impor sanções secundárias à Rússia. Analisamos de perto essa autoridade no momento. Pode ser necessário impor sanções secundárias. Além disso, o secretário do Tesouro Scott Bessent, que está negociando um acordo comercial com a China agora, também fez uma declaração muito positiva. Ele informou a todos que um dos principais pontos de negociação tem sido a China parar de comprar petróleo sancionado da Rússia e do Irã. Se a China fizer concessões, será um enorme golpe para a economia russa, que não pode lidar com isso, especialmente agora. Os Estados Unidos da América parecem estar acelerando a ajuda prometida à Ucrânia, conforme relatório recente. Todos os sinais mostram que os Estados Unidos da América continuarão o apoio militar à Ucrânia. Nas últimas 24 horas, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América aprovou a venda de 4 pacotes de ajuda militar à Ucrânia, no valor de $650 milhões. É um passo positivo. 170 milhões de dólares serão destinados aos sistemas de defesa aérea, Hawk Phase 3. O apoio deles, com caminhões, peças, reparos e treinamento. 150 são designados para veículos de combate de infantaria, Bradley, reparo e suporte técnico. Recentemente, o general Ben Hodges participou do nosso podcast e compartilhou pensamentos interessantes sobre as armas que a Ucrânia precisa, o tipo de armas que os Estados Unidos da América estão fornecendo e como elas podem desempenhar um papel nas linhas de frente e na defesa ucraniana. Vamos ouvir dele. No final das contas, sou apenas um youtuber que lê notícias para vocês. O General Burton Hodges tem experiência real com a guerra moderna. Ele esteve na Ucrânia. Ele conversou com generais ucranianos. Eu sempre estou interessado em aprender com ele. Vamos ouvir. Acho que vamos mudar o foco para o pacote de armas. É o maior de 10 bilhões. Provavelmente não é só para defesas aéreas e similares. Você acha que estamos fornecendo armas ofensivas para a Ucrânia? Armas defensivas apenas prolongam a guerra cada vez mais. Bem, olha, eu pessoalmente, nunca gostei muito da diferenciação entre armas ofensivas e defensivas. Não, isso é usado o tempo todo, não é uma crítica à sua pergunta. Não, com certeza, você me lembrou. E no final do dia, se isso levar armas para a Ucrânia, eu não me importo como eles chamam isso. Ok, mas Ucrânia, eu sou um grande crente no conceito de que é melhor matar o arqueiro do que tentar interceptar todas as flechas. Então isso é ofensivo. Se você está atacando profundamente na Rússia para atingir a fábrica que fabrica drones Shahid,
ou para atingir o aeródromo de onde os bombardeiros russos estão decolando, lançando mísseis Hinzal contra, cidades ucranianas. Isso é considerado defensivo, pois o objetivo é impedir que o inimigo ataque suas cidades, não iniciar uma agressão. Então, realmente, efetivo, o que chamaríamos de defesa integrada de ar e mísseis, é um sistema de sistemas, camadas de tipos de capacidades que podem derrubar qualquer que seja a ameaça. Não se desperdiça um míssil Patriot em um drone. Este anúncio de interceptadores Patriot, isso é ótimo, mas nenhum deles será usado para parar drones. Então você precisa de outras capacidades, seja cinética ou não cinética, ou algo que ajude a reduzir a capacidade do inimigo de lançar esses drones contra as cidades ucranianas. E claro, a melhor forma de fazer isso é impedir que sejam lançados, destruindo a fábrica onde são produzidos. E agora os russos estão fabricando os drones Shahid, eles não conseguem do Irã mais. Ou para atingir os lugares de onde tudo mais está sendo lançado ou decolando. Então eu não sei se é útil dizer, bem, isso é ofensivo ou isso é defensivo, mas se facilita para qualquer governo fornecer coisas, diga que isso é apenas para defesa, tudo bem, vá em frente. Eu acredito que a maneira de derrotar a massa, que é a principal vantagem da Rússia, a massa, é fazer isso com precisão, eliminando quartéis generais, logística e a artilharia do inimigo, por exemplo. Então, armas de precisão de longo alcance, como seja o Scalp ou Taurus ou HIMARS, o Jasmine, qualquer uma dessas coisas. Atacons, eles fariam HIMARS que lança Atacons. Você pode atingir a sede, você pode atingir os nós de logística. E isso torna muito difícil para os russos empregarem sua massa. Isso é ofensivo ou defensivo? Para mim é defensivo porque você está reduzindo a capacidade do inimigo de atacar. Ofensivo seria apoiar uma operação na Rússia, como no ano passado, o que eles fizeram no verão passado, quando entraram na região de Kursk. Aquela foi uma operação ofensiva. No nível operacional, estrategicamente, era defensivo porque você está tentando interromper os inimigos para tirar a iniciativa do atacante. A propósito, você sempre pode criticar as perguntas. Sou apenas um YouTuber. É por isso que temos especialistas como você, pois a audiência não busca apenas a sua resposta. Às vezes você pode fazer perguntas que nem passariam pela minha cabeça. Você sempre pode adaptar as perguntas para obter as melhores informações. Por isso, sugiro que você também comece um canal no YouTube. Tenho certeza que o público assistirá. Por fim, eu só tenho um pequeno clipe da mídia russa, a televisão Kremlin, porque no final do dia, os cidadãos russos estão assistindo a isso. Portanto, é sempre importante observar o que eles estão comunicando aos russos. A narrativa continua a mesma. A Rússia está em guerra contra o Ocidente e os Estados Unidos, e por isso precisam prosseguir. Na verdade, esta não é uma guerra contra o Ocidente. Os ucranianos lutam por sua soberania e liberdade. Se Russ estivesse envolvido, essa guerra já teria acabado. Eles não têm motivo para parar. E até que o façam, não vão parar. A única coisa que pode pará-los é uma ameaça iminente, um perigo direto e inevitável além do que eles consideram aceitável. E eles, por muito tempo sendo muito sensíveis, já não consideram nada aceitável. Não é um simples drone. Nossos aeroportos e infraestrutura estão sob ataque, mas estamos resistindo. Nos acostumamos com isso. Entendemos que é o preço da vitória. Mas para eles, até isso seria uma ameaça intolerável. E uma ameaça nuclear em qualquer lugar seria absolutamente inaceitável. Você mencionou o Estreito de Stalin. Um famoso general americano uma vez disse algo similar. Se os Estados Unidos atacassem a União Soviética com todo o seu poder nuclear, a União Soviética ainda teria poder suficiente para transformar os Estados Unidos em um estreito entre dois grandes oceanos. Eu não acredito que chegará a uma guerra nuclear, precisamente porque eles são muito sensíveis para isso. Mas eu acho que chegará ao ponto em que teremos que usar essa ameaça. Um dia, acordaremos no meio da noite, assim como fizemos em fevereiro de 2022, e ouviremos algo assim.
Bem, amigos, é hora de admitir que não estamos em guerra com a Ucrânia. Nós derrotamos a Ucrânia há muito tempo, lá em março. Estamos em guerra com todos vocês. Ou melhor, vocês estão em guerra conosco. Nunca os atacamos ou tocamos em vocês. Estávamos simplesmente protegendo nosso povo em Donbass. Só isso. Mas, como vocês têm feito guerra contra nós e temos tolerado isso por tanto tempo, não podemos mais suportar. Portanto, agora admitimos que estamos em guerra com vocês e, de fato, começamos a lutar contra vocês em resposta à sua guerra contra nós, que vem acontecendo há anos.